Aula Paraná de Sociologia para a primeira série do ensino médio. Esta é a aula número 14 com o tema Auguste Comte e o surgimento da sociologia. Auguste Comte viveu entre 1798 e 1857 e foi quem criou o termo sociologia, a partir da organização do curso Filosofia Positiva no ano de 1839. Com esse curso, Comte pretendia fazer uma síntese da produção científica, verificar aquilo que havia sido acumulado em termos de conhecimento e métodos das ciências já existentes, como os da física e da biologia, para saber se os métodos dessas ciências, que já haviam alcançado um status de positivo, poderiam ser utilizados na física social. Este pensador era de uma linha positivista, que acreditava na superioridade da ciência no seu poder de explicação dos fenômenos de maneira desprendida da religiosidade. Como positivista, ele acreditava que a ciência deveria ser utilizada para organizar a ordem social. Devemos considerar que Comte vislumbrava o mundo moderno que surgia, um mundo cada vez mais influenciado pela ciência e pela consolidação da indústria e a crise gerada por uma certa anarquia moral e política, quando da transição do sistema feudal, que era baseado em atividades agrárias, para o sistema capitalista, baseado na indústria, comércio, urbanização e exploração do trabalhador. Era essa positividade que ele queria para a sociologia. Assim, Comte pensava na sociologia como se fosse uma criança sendo gestada, na qual acreditava que poderia estudar e entender os problemas sociais que surgiam e restabelecer a ordem social e o progresso da civilização moderna. Ele queria que a sociologia estudasse de forma aprofundada os movimentos das sociedades no passado para se entender o presente e imaginar o futuro da sociedade. Comte via nesta consolidação do capitalismo como algo necessário ao desenvolvimento das sociedades. Esse novo sistema e o abandono da teologia para a explicação do mundo seriam parte do progresso para as civilizações. Já os problemas sociais que surgiam eram considerados obstáculos que deveriam ser resolvidos para que o progresso pudesse continuar. Portanto, sociologia se colocaria na visão do autor como uma ciência para solucionar a crise das sociedades daquela época. Mas Comte não chegou a viabilizar a sua aplicação. Seu trabalho apenas iniciou uma discussão que deveria ser continuada a fim de que a sociologia viesse a alcançar um estágio de maturidade e aplicabilidade. Comte recomendava estudar a sociedade com o mesmo espírito que se estudam as ciências da natureza, isto é, livre de juízos de valor, sem interferência de preconceitos, opiniões e valores do pesquisador nas análises. Em sua origem, a sociologia foi marcada pela visão de que a sociedade e seus fenômenos poderiam ser apreendidos e explicados de forma objetiva, com neutralidade da parte do investigador para alcançar um conhecimento neutro, fundamentado na experiência, nos fatos verificados, testados e quantificados. Mais tarde, muitos pensadores defendem essa ideia da neutralidade e outros argumentam que não há como ser neutro em pesquisas sociais. Ao buscar estabelecer os fundamentos gerais das explicações acerca da ordem e da mudança social, Comte elaborou a lei dos 3 estados da história, referindo-se à evolução da estrutura social e política e aos ramos do conhecimento humano. Esse é um tipo de pensamento evolucionista social, que pressupõe uma ideia de progresso organizado em etapas universais. Assim, na história da humanidade, os estágios seriam teológico, metafísico e positivo. O emprego de métodos das ciências da natureza para testar o conhecimento sobre a realidade social implicava verificar dados, admitir explicações gerais, teorias abrangentes e chegar a certezas das afirmações sobre a realidade. Como explicar fenômenos sociais, uma realidade tão distinta dos fenômenos naturais?
Era esta a nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.